Daqui a pouco nós vamos passar agora para o próximo vídeo, que é de arrepiar agora. O Álvaro Mendes mostra ali veja, quem é o braço direito, quem que comanda, governa a igreja. O que vai sair? Vamos lá, a máscara caiu. Fiéis revelam um novo escândalo do homem de confiança do Papa Francisco com Álvaro Mendes. Vamos conferir. Olá, amigos. Salve Maria. Charles Péguy, um escritor francês que se converteu tardiamente, afirmou que aceitar o que está diante de seus olhos é a maior demonstração de coragem que pode existir. Neste sentido, parabenizamos os católicos de todo o Brasil que estão enfrentando publicamente os desmandos do cardeal Victor Fernandes. O referido prelado foi investido pelo Papa Francisco no importante cargo de prefeito do Dicastério da Doutrina da Fé. E temos reportado todos os escândalos que envolvem o seu nome. Trata-se de um cardeal que possui acusações de homossexualismo feitas por um sacerdote argentino conservador. Estava entre ele e Víctor Manuel Fernández, que é de La Plata, outro gay, outro afeminado. E por uma compatriota progressista. El Papa ha recibido y es amigo de gays, de trans, les está dando voz. No nos olvidemos que en un dicasterio de los más importantes y en todo el tema de protección ha puesto a uno que es gay y lo ha puesto en un cargo vaticano. E se tais acusações nunca desmentidas são verdadeiras, nós não podemos afirmar. Mas o que sabemos é ainda pior do que uma eventual confirmação de que ele seria um homossexual praticante. O prelado tem buscado impor o estilo de vida LGBT para a igreja e se dedicado como nunca a destruir a ideia de que existam pecados contra o sexto mandamento. No passado, o cardeal Victor Fernandes se popularizou por ser o autor do livro de contos semi-eróticos Cura-me com a tua boca, a arte de beijar. E como prefeito do Dicastério da Fé, ele já abriu as portas para que marmanjos vestidos de mulher possam ser madrinhas de casamento ou batizados. E que pares gays possam ser abençoados pelos sacerdotes. E graças aos esforços para normalizar o pecado, o cardeal Victor Fernandes se tornou o prelado mais amado dos grupos extremistas LGBTs. E se vocês acham que não pode piorar, saibam que é possível sim. Acaba de correr por todo mundo o conteúdo de outro de seus livros, chamado de A Paixão Mística, Espiritualidade e Sensualidade. Nesta obra, o cardeal gastou 6 capítulos tentando reinterpretar a união mística dos santos com Deus em uma chave sexista, hormonal e genital. Para se ter uma ideia da visão do prelado, Santa Maria Madalena de Pazzi seria uma freira carmelita que tinha grandes aspirações místicas e, ao mesmo tempo, tremendas pulsões sexuais, que elevavam a temperatura de seu corpo. Mas a hermenêutica do cardeal Victor Fernandes, nos seus primeiros capítulos, é tão somente uma preparação para o que ele quis apresentar nos 3 restantes. No 7º, ele se dedica a comparar os masculinos e femininos. E o primeiro parágrafo já é um show de horrores, no qual o cardeal se pergunta se o orgasmo místico é vivido por cada um de acordo com a sua sexualidade. E então passa a detalhar de forma grosseira o ato sexual, dizendo, dentre as coisas mais leves, que, nos momentos do orgasmo, ele costuma emitir grunhidos agressivos e ela suspiros infantis. Agora, vejam se isso é um linguajar próprio de um cardeal da Santa Igreja Católica. Mas ainda mais, no capítulo 8º, Túcio se dedica a analisar o itinerário espiritual do fiel até o e fala das experiências místicas de Santa Teresinha e de Santa Teresa. Para o site Wanderer, as experiências embriagantes ou sensuais do amor de Deus que o cardeal Fernandes atribui de forma blasfema a Santa Teresa e a Santa Teresinha são Mais adiante, o cardeal Fernandes afirma que um homossexual não necessariamente deixará de sê-lo. Recordemos que a graça de Deus pode coexistir com debilidades e também com pecados, quando há um condicionamento muito forte. Nestes casos, a pessoa pode fazer coisas que são objetivamente um pecado,
mas não ser culpável e não perder a graça de Deus. Ou seja, neste trecho, se vê que o cardeal Fernandes tenta conciliar o inconciliável, os atos homossexuais com a manutenção da graça de Deus. Por fim, o último capítulo se chama Deus no do casal. O cardeal Túcio usou a palavra casal em vez de matrimônio para incluir outros tipos de atos sexuais. Então chegou a uma das conclusões do livro, a de que Deus pode fazer-se presente quando dois seres humanos se amam e chegam ao orgasmo. E esse orgasmo, vivido na presença de Deus, pode ser também um sublime ato de culto a Deus. E conclui a obra apelando para um autor muçulmano, Al-Sunnouti, que teria dito que louvado seja Alá, que estabelece quanto lanças para travar guerra contra Optamos por mostrar alguns dos trechos com censura, em vez de omiti-los, porque tal livro é público e foi vendido nas principais livrarias católicas da América Latina, sendo que a sua versão em PDF está sendo compartilhada massivamente nas redes sociais. Em condições normais, muitos bispos e padres sairiam publicamente em defesa da fé, mas como grande parte do episcopado mundial está em silêncio, os leigos são obrigados a alertar os outros leigos, pois, como diria o eminente abade beneditino, Dom Prosper Guéranger, o rebanho tem o direito de se proteger dos lobos. Muito cuidado com as novas disposições emanadas pelo Dicastério da Fé, meus amigos, e comparem tais disposições com o que a Igreja sempre ensinou, pois a regra que vale é aquela proposta por São Vicente de Lerran no Comunitório. A doutrina católica é aquela que em toda parte, sempre e por todos foi ensinada. E que viva Cristo Rei! Agora são 7h42, né? A gente fica assim um pouco chocado com a situação que a gente vê que está acontecendo. Muitas pessoas chamam aquele lá que está lá em Roma, né? O Vaticano de santo. Aí a gente vendo essas aberrações, como pode um homem que se diz, né, ser papa da igreja e coloca um homem para falar umas aberrações dessas, para deturpar a mente das pessoas? Como pode uma coisa dessa? Como pode ser chamado de santo uma pessoa que escolhe outra pessoa para falar horrores? Então a gente analisa que tá pior do que Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruído com fogo e enxofre. É o que vai acontecer. É por isso que está acontecendo nas tragédias, vamos dizer assim, os acontecimentos por causa dessas aberrações. E está vindo dentro da própria igreja. Quantas pessoas que não vão cair nessas lábias porque fala que não, ele foi escolhido pelo Francisco, ele foi escolhido porque ele está lá em Roma. E nós temos que aceitar. Quantas pessoas que estão hipnotizadas com essas aberrações sodomistas, né, seu Gênio? É uma situação muito complicada que a gente está vivendo hoje e a gente precisa tomar muito cuidado e vigiar sempre. Você disse quantas pessoas, por que ele está... Vou te mostrar aqui, ó, o que Jesus falou aqui, ó. Daniel, o profeta Daniel falou, e Jesus é o profeta aqui, não foi no dia 9 de janeiro de 2015. O que Deus revelou também posso revelar a ti, irmão Pedro II. Quando a mim ele disse que viria o tempo da abominação da desolação. Daniel 12, 4, 13. Daniel 11, 31. Vi que seria um tempo que a humanidade não iria entender mais uns aos outros. Seria um só tempo para que os escolhidos pudessem estar preparados, mas que primeiro deveria sentar-se no lugar do nosso bom Deus, o espírito do mal, e ele apoderou-se para enganar mais da metade da população da face da terra. Como um profeta que fui, tive esta visão bem clara, que naquele momento, vendo que isto que vem ocorrendo no mundo era desesperador, aonde até os mais inocentes iriam sofrer muito, porque o inimigo não quer que cresçam mais crianças, fazendo com que dois machos se unam
como também 2 mulheres, para a vergonha do nosso Criador. Agora posso ver daqui aonde estou, junto com o nosso Divino Pai e nossa Mãe Maria Santíssima, que sempre está rodeada de anjos. Essas criancinhas que vêm nascendo e que não conseguem viver, todas elas, a Mãe de Deus procura o recolher, sendo que uma família cristã, esse maldito ditador, como se diz, se esconde por debaixo das vestes brancas. Veja, esse maldito, ele fala lá do céu que fala aqui, que por dentro é pior do que um lobo, mas diante de Deus, qualquer gigante tomba. E esse está quase chegando a hora de sumir da face da terra, por querer ser o dono do mundo. Uma fera que os olhos das pessoas pudessem enxergar, pediriam ao nosso bom Deus para tirá-lo lá de onde ele está. Mas para cumprir as Escrituras, por enquanto ainda não completou o tempo das nações pagãs, mas nem por isso deixará de se cumprir, porque a raiva ou ódio daqui para frente vão aumentar no coração da maioria dos chefes das Nações Unidas. Procurem ver, meus irmãos. Eu sou Daniel, que vi com os meus olhos, como está escrito na Sagrada Escritura. Naquele momento, achei que era o último dia para ver tanta crueldade sobre os grandes e pequenos na face da terra. O nosso bom Deus, que nos criou, deu novamente a mim este direito de contar a este profeta, um dos maiores da face da terra, Pedro II e Daniel. Veja só a mensagem aqui, tudo está. Foi janeiro de 2015. Faz 7 anos já, 7 anos. 8 anos está fazendo aí. Veja, nós podemos ter que ficar de olho atento. Aqui nós não estamos enganando ninguém, nós estamos mostrando tudo. Deus está dando essa chance para nós, uma chance, a alegria que nós temos de transmitir para vocês. Ele está mostrando, conferindo tudo, né, Deus? Aqui, ó. Desde 2014, 15, 16, 17, está aumentando assim. Eu tenho, no mínimo, vou fazer uma lista no rainhamaria.com.br, no site que eu tenho lá. Eles já preparavam essa bênção de casais. Casais não, casais é homem e mulher. E separe os homossexuais. Até uma ofensa, cara, dizer, eu boto casais aqui, mas na realidade é uma ofensa a gente dizer casais, homem e mulher. Adão e Eva, crescei e multiplicai sobre a terra. Está lá, Sagrada Escritura. Não existe casal homem com homem com mulher. E separes, dupla, qualquer termo. Nós realmente, nós falamos casais por força da palavra. Eu vou fazer uma lista de no mínimo 50 artigos desde 2016 por aí. Que bispo, cardeais, padre, tudo defendendo isso, essas bênçãos, e defendendo o homossexual com pares dentro da igreja. Até padres que queriam, gays não tem problema. Bispo disse isso, cardeal. Agora aquele que está lá, isso, olha, quem não sabe que isso aí é aquilo que tem uma coisa aqui, para construir uma casa, faz o seguinte: põe um tijolo aqui, um tijolo ali, faz a viga, pega o cimento e vai construindo, vai para o telhado. Falta só o telhado. A casa a casa deles, da rebelião, está levantada. O braço direito dele, do Francisco, ungido pelo Espírito Santo, está aí, cardeal, padres e bispo. E vocês não viram esse cardeal que é o apelido Tuxa, esse aí, o Hernandes, aí? Ninguém pode afirmar que ele é homossexual ativo, praticante. Mas me diga uma coisa, mas ele não sabe, o Francisco, nenhum clérigo romano lá, a maioria, não sabe que isso é Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, pode se abençoar a pessoa do homossexual, pode, mas não pode se abençoar a dupla
o par, que aí é abençoar o pecado, e Deus não abençoa o pecado. Isso até, olha, isso é uma blasfêmia, uma ofensa ao santo nome de Deus. Sabia?